Olá, hoje daremos início a uma série de vídeos cujo objetivo é apresentar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos integrantes do Laboratório de Pesquisa em Memória e História da Educação, o LAPEM. E a primeira a compartilhar sua pesquisa é a mestranda Suelen Pantoja, do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica. Suelen, conte-nos um pouco sobre o que você... Olá pessoal, eu me chamo Suelen Pantoja e eu estou aqui para falar um pouquinho da pesquisa que eu venho desenvolvendo no LAPEM. Bem, a pesquisa intitula-se A Instrução Pública Primária no Governo de Antônio Lemos, um estudo dos relatórios da Intendência, de 1902 a 1908. Tem como temática a história da educação municipal. Após a definição desse tema, nós realizamos uma pesquisa exploratória no sistema de bibliotecas da UFPA e da UEPA e também no banco de teses e dissertações da CAPES. No sistema de bibliotecas da UFPA e da UEPA, nós não encontramos trabalhos que abordassem essa temática. Já no banco de teses e dissertações da CAPES, nós encontramos 3 teses e 3 dissertações que abordam a atuação do município na oferta da instrução pública primária. As fontes da nossa pesquisa são os relatórios da Intendência. Essas fontes foram coletadas no Arquivo Público do Estado do Pará e na Biblioteca Pública Arthur Viana. Após a coleta dessas fontes, nós realizamos a leitura flutuante e foi essa leitura que, de certa forma, delineou o nosso recorte temporal. Inicialmente, tínhamos pensado em adotar o recorte correspondente ao período que o Antônio Lemos esteve à frente da Intendência de Belém, que foi de 1897 a 1911, porém, com a leitura das fontes, nós optamos pelo período que vai de 1902 a 1908. Realizamos a exploração do material e, durante essa exploração, nós encontramos as nossas unidades de registro, que são concepção de educação, estrutura e funcionamento. Para traçar esse caminho metodológico que eu acabei de falar, nós utilizamos os trabalhos de Janaína Amado, José Assunção de Barros, Legoff e Bardão. Quanto ao nosso referencial teórico, para tratar do período da Primeira República, utilizamos os trabalhos de Jorge Nagli, Dermeval Saviani, José Murilo de Carvalho, Marcos Napolitano e Marta Carvalho. Para tratar da instrução pública primária, os trabalhos de Ben Costa, Maria Cristina Gouveia, Rosa de Fátima Souza, Ana Maria Magaldi e Bruno Carvalho. Para tratar do ensino municipal e da categoria município pedagógico, utilizamos os trabalhos de Justino Magalhães, Venceslau Gonçalves Neto e Carlos Henrique Carvalho. A categoria município pedagógico ela foi desenvolvida por Justino Magalhães para analisar as relações da unidade municipal com a educação no século XVIII em Portugal e atualmente tem sido utilizada para analisar a realidade brasileira nos primeiros anos do século XX. Para fazer um histórico do município de Belém, utilizamos os trabalhos de Nazaré Sarges e Carlos Roque. O nosso texto está dividido em seções. Na primeira seção, intitulada A República e a Educação no Início do século XX, nós buscamos abordar as mudanças que ocorreram no final do século XIX e início do século XX e as disputas ideológicas que se apresentavam nesse período, bem como os meios que foram utilizados buscando a legitimação do regime republicano, como as imagens, os símbolos e os mitos. Destacamos que houve todo um esforço para construir um imaginário republicano, tanto que o Brasil adotou muitos dos símbolos da Revolução Francesa, como a imagem feminina da República, o uso do barrete frígio e até mesmo a Marselhesa. Abordamos também aspectos da economia, a incorporação dos modelos europeus como o positivismo e o higienismo aqui no Brasil, e no campo educacional abordamos a tentativa de apagamento dos feitos do Império, feito pelo regime republicano, a exemplo da questão da gratuidade, que já estava presente na Constituição Imperial de 1824. Tratamos também de como se construiu essa crença na educação como formadora do patriotismo e da civilidade.
Tratamos da criação dos grupos escolares como expressões da modernidade republicana, bem como da coexistência dos grupos escolares e das escolas isoladas. A segunda seção intitula-se A Construção da Autonomia Municipal na Formulação de Políticas Educacionais, e tratamos basicamente da descentralização educacional promovida pela Constituição de 1891, a Constituição Federal, que atribuiu aos estados a responsabilidade pela instrução pública primária, e os estados, por meio das constituições estaduais, atribuem essa responsabilidade ao município. O estado do Pará aprovou a sua Constituição no ano de 1891 e atribuiu ao município a responsabilidade pela oferta da instrução pública primária. Nesta sessão trazemos também um tópico tratando especificamente das origens do município de Belém, e aí nós buscamos construir uma linha do tempo desde a fundação de Belém em 1616 até a chegada de Lemos à intendência, abordando os aspectos do crescimento físico e populacional da cidade, que foi possibilitado principalmente pela exploração e venda da borracha. Trazemos também uma breve biografia do Lemos, apresentando o caminho que ele percorreu até se tornar intendente de Belém e as mudanças que ocorreram na cidade durante o seu governo. Outro tópico é a organização do espaço urbano e a normatização dos hábitos. Nesse tópico, buscamos demonstrar como a sociedade foi normatizada a partir da aprovação do Código de Polícia em 1900, já no governo do Antônio Lemos, que estabelecia uma série de regras para a organização do espaço público, regras de higiene, moral e bons costumes, que atingiam tanto a vida pública quanto privada da população. A terceira seção intitula-se A Organização do Ensino Público Municipal em Belém. Nessa seção, tratamos especificamente da regulamentação dada pelo município à instrução pública, com a aprovação dos regulamentos, a criação de uma diretoria de ensino, a criação do cargo de diretor de ensino municipal, além de trazer dados como número de escolas, categorias de escolas, número de alunos. As nossas considerações preliminares fazem uma síntese de tudo que eu já falei, e lá nós chamamos a atenção para o fato de que o Antônio Lemos foi um dos maiores administradores da capital paraense, idealizador e operador de diversas medidas que possibilitaram a transformação da cidade, tanto do ponto de vista estético quanto social. Chamamos a atenção também para o fato de que essa modernização promovida na cidade ficou concentrada no centro da cidade, atendendo aos anseios das elites locais. E nesses termos, as leis de ordenamento urbano e o próprio Código de Polícia provocaram o afastamento da população pobre do centro da cidade, fazendo com que essas pessoas fossem se estabelecer em lugares afastados e insalubres. Quanto à organização do ensino municipal, se considerarmos a definição de sistema como uma unidade de vários elementos reunidos de forma intencional, de modo a formar um conjunto operante, nos termos delineados por Saviani, podemos dizer que o Antônio Lemos foi o primeiro a organizar em Belém um proto-sistema de ensino municipal, o que hoje a gente poderia chamar de Sistema Municipal de Educação, por exemplo. Esse foi um pequeno resumo da minha pesquisa e obrigada pela atenção. Obrigada, Suelen, por sua contribuição e parabéns pela pesquisa. Aquelas pessoas que têm alguma dúvida, que queiram compartilhar sugestões ou sugerir alguma fonte, pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, esse que está aqui no canto inferior do vídeo, tá? Aguardamos o retorno de vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.